Seja bem-vindo a mais uma aula de raciocínio lógico. E o tema da aula de hoje é sobre quantificadores. Isso mesmo, aqui você vai aprender o que é um quantificador, saber qual é a sua função em uma sentença e o mais importante, você vai aprender a negar os quantificadores. Isso mesmo, porque você precisa sair daqui sabendo, porque isso é cobrado muito nas provas de concurso. Então, eu convido você a ficar até o final desta aula. Eu sou a Prof. Jô e você está no canal Fix Exatas. O que são quantificadores em raciocínio lógico? Bom, quantificadores em raciocínio lógico são palavras que aparecem numa sentença que vai dar uma ideia de quantidade. Mas o que ocorre é que nem sempre você tem uma exatidão dessa quantidade, porque isso depende do quantificador que aparece na sua sentença. Olha só, vou dar um exemplo. Todo animal que tem pelo é mamífero. Se eu utilizo o todo como quantificador, você tem uma noção de exatidão, porque você tem uma compreensão de que num conjunto de animais que tem pelos, todos são mamíferos. Se eu disser também assim, olha, nenhum animal que tem pelo é mamífero, aí você também tem uma noção que nenhum animal que tem pelo é mamífero. Então você tem uma exatidão. Mas se aparece a palavra algum animal que tem pelo é mamífero, aí você já não tem uma noção de quantidade, você não tem uma exatidão, porque você tem uma compreensão de que em um conjunto de animais que têm pelos, parte são mamíferos. Então vai depender do quantificador que está sendo empregado na sentença que vai dar ou não uma exatidão dessa quantidade. Bom, agora que você já sabe o que são quantificadores, vou dizer agora a sua função. Pois bem, os quantificadores aqui no raciocínio lógico têm um papel muito importante. Por quê? Eles têm a função de tornar uma sentença aberta em uma sentença fechada, ou seja, ele consegue transformar uma sentença aberta em proposição, aonde você pode atribuir um valor lógico, dizer se é falso ou verdadeiro. Eu não sei se você assistiu a primeira aula de raciocínio lógico sobre proposição, vou deixar aqui acima o card dessa aula, para que você possa compreender melhor o que está sendo dito aqui agora, ok? Então, o fato de um quantificador tornar uma sentença aberta em proposição, aí você consegue julgar se o valor lógico é verdadeiro ou falso. Isso mesmo. Esta é a função de um quantificador. Vou dar um exemplo aqui de sentença aberta. Olha só. Imagine que eu tenho, aqui no caso, x é igual a 10 mais 2. E aí o que ocorre? Por que isso aqui é uma sentença aberta? Porque o x ela é uma variável. Aqui no lugar do x pode ser qualquer valor. Pode ser mesmo qualquer valor. Você vai falar assim, ah não, aí tem que ser o 12, porque 12 é igual a 10 mais 2. Sim, pode ser o 12. E se for o 12, vai ser uma sentença, uma proposição, né, verdadeira. Só que nós sabemos que nós temos proposições falsas. Então, ou seja, qualquer valor que eu colocar aí para o x vai dar uma sentença de valor lógico falso. Desta forma, porque não conhecemos o valor para o x, significa que ela é uma sentença aberta. Então, o que ocorre? Quando eu venho com um quantificador no início dessa sentença, por exemplo, eu vou colocar aqui o quantificador todo. Olha só, todo x é igual a 10 mais 2. Bom,
Aí, essa sentença que era aberta virou uma proposição. Por quê? Porque você sabe dizer que nem todo x, nem todo valor para x vai ser igual a 12. Entende? Então passou a ser uma sentença fechada, tornou-se então uma proposição com valor lógico falso. Porque você sabe que não é qualquer valor para x que vai dar 12. Então, esta é a função de um quantificador: tornar uma sentença aberta em proposição. Bom, então agora que você já sabe o que é um quantificador, qual é a sua função, vamos falar também dos tipos de quantificadores. Vamos lá então? Olha só, nós temos dois tipos de quantificadores. Nós temos o universal e o existencial. No universal, nós temos o quantificador todo, ou então pode aparecer a palavra qualquer, que é o mesmo significado. E também temos o quantificador nenhum. Já para os quantificadores existencial, nós temos aí o algum, existe e pelo menos um, que também tem o mesmo valor semântico, tá? Ou seja, tem o mesmo significado aí essas palavras. Bom, vou dar exemplos de quantificador universal e quantificador existencial para que você possa compreender e entender a diferença. Olha só, quando eu digo que toda espécie que tem 6 patas é inseto, eu estou aí criando um conjunto universal, onde eu tenho ali dentro desse conjunto elementos com a mesma característica e que só existe dentro desse conjunto universo. Não vai ter fora dele espécies que tenham 6 patas que sejam insetos. Então ali englobou todos os elementos com essa característica. Da mesma forma, eu posso dizer assim: nenhuma espécie de 8 patas é inseto. E de fato isso é uma verdade, né? Então, quando eu coloco essa característica, né, significa que eu criei um conjunto universal assim, que não existe dentro dele nenhuma espécie que tenha 8 patas que seja inseto. Então, o quantificador universal, ele é entendido desta forma porque ele abarca o todo ou nada. Você tem uma noção que ali está todos os elementos, ou então não existe nenhum elemento daquela característica citada. Já os quantificadores existencial, você conhece uma parte daquele conjunto, você não conhece o todo. Olha agora esse exemplo de quantificador existencial. Pelo menos um inseto voa. Quando eu digo que pelo menos um inseto voa, eu não quero dizer que apenas um, mas pelo menos um. E o que isso significa? Que eu tenho um conjunto de insetos e que dentro desse conjunto de insetos tem uma característica no qual a gente sabe que existe insetos que voam. Desta forma, eu não consigo quantificar. Eu sei que tem uma parte dentro desse conjunto de insetos que voam, ok? Diferente do quantificador universal. Porque no quantificador universal, você tem uma noção de quantidade. Você sabe que é o todo ou então o nada. Entendeu? Esta é a diferença. Bom, uma coisa muito importante que você deve levar para a sua prova. Olha só, eu deixei aqui uma regra, no qual eu digo que só pode negar um quantificador universal por um quantificador existencial e vice-versa. E é isso mesmo. Nunca, olha só, nunca negue um quantificador universal por um outro universal.
E o mesmo eu digo para o existencial. Nunca negue um quantificador existencial por um outro existencial. A regra aqui é bem clara. Você deve negar um quantificador universal por um outro que seja existencial e vice-versa, ok? Vou passar aqui para a próxima página para que isso fique mais claro na sua mente. Bom, olha aí. Você tem aqui todo e qualquer, ele deve ser negado pelo quantificador existe, pelo menos um e algum. E além de você usar o quantificador existencial para negar um quantificador universal, você deve negar o verbo também. E olha só, deixei uma dica aí, olha. Toda vez que você tiver que negar quantificador universal, lembre da palavra EPA. EPA são as iniciais dos quantificadores existencial. Então, olha só. Peguei esse primeiro exemplo aqui, ó. Todo animal é mamífero. Como é que eu nego o todo animal é mamífero? Eu posso usar existe, animal, coloca o que quando for existe, tá? Que não é mamífero, ok? Ou então você pode usar pelo menos um, olha lá, pelo menos um animal não é, tem que negar o verbo mamífero. Também você pode utilizar algum animal, olha aqui a negação, não é mamífero. Ok? Então, você deparou com o quantificador todo, você deve negá-lo com existe, pelo menos um e algum. E, além de utilizar os quantificadores existenciais, você vai ter que negar o verbo, ok? Agora, olha só. Se o quantificador for nenhum, você também vai utilizar os quantificadores existe, pelo menos um e algum. Só que a diferença aqui é que você já tem uma negativa, a palavra nenhum. Então, quando você utilizar dos quantificadores existe, pelo menos um e algum, você não precisa negar o verbo. Ou seja, tanto no todo como em nenhum, você vai utilizar os três quantificadores existenciais. Só que no todo você nega o verbo. No nenhum você não nega, porque o nenhum já é uma negativa, tá? Então, olha só. Vou utilizar então o quantificador existe, professor. Sempre que você utilizar o quantificador existe, coloque um que. Ok, ó. Existe, professor, que. Aí aqui você não pode negar. Aí você vai colocar é diretor. Por quê? Você saiu de um quantificador universal que já é uma negativa, o nenhum. Então aqui você não pode negar o verbo. Olha o outro jeito que você pode resolver essa questão também. Olha, pelo menos um professor é diretor. Outra forma que você também pode resolver é negando com algum. Algum professor é diretor. Então, veja só. Quando você tem um quantificador todo, você vai negar com um quantificador existencial e vai negar o verbo. Já quando o quantificador for nenhum, você vai negar também com os quantificadores existenciais,
porém você não nega o verbo. Agora, atente a isso. Se você tiver um quantificador existencial, por exemplo, o quantificador algum, tá vendo aqui, ó, primeiro exemplo, algum animal não é mamífero. E aí você tem que negar por um quantificador universal, e é isso que acontece. Então, como eu vou saber quando o quantificador é o todo, ou então quando é o nenhum? Muito bem. Olhou a sentença do quantificador existencial e precisa negá-lo com um quantificador universal? Vê se tem a negação antes do verbo. Se houver a negação antes do verbo, você vai usar o quantificador todo. Agora, se não aparecer o não antes do verbo, significa que você vai ter que negar com quantificador universal nenhum. Esta é a diferença, ok? É o inverso daquilo que foi feito aqui. Beleza? Vamos então para os exercícios. Bom, agora é o momento de testar toda a parte teórica nas questões aqui de concurso. Vamos lá então? Na primeira questão você tem aí: se não é verdade que todo, olha só, já anote aí, ó. Todo significa que é um quantificador universal, né? Então, se não é verdade que todo ladrão é mau, então é verdade que. Então, a questão de negação de quantificadores vai aparecer isso aí, verdade, se não é verdade, se é falsa, sempre vai aparecer isso aí, tá bom? Então, neste caso aqui, ó, se não é verdade que todo ladrão é mau, então é verdade que, vamos para o item A, todo ladrão é bom? Você tem que saber que você tem um quantificador universal, então ele tem que ser negado por um quantificador existencial. Então o item A já não é a alternativa correta. Olha o B, nenhum ladrão é mau, nenhum também é um quantificador universal. Tá lembrado que a gente acabou de falar isso agora? C, quem não é ladrão é bom, quem não é quantificador, então abandona esse item aqui, não pode ser. O D, ao menos um ladrão não é mau. Olha lá, ao menos um ladrão não é mau. Vamos passar para o item E. Olha o item E. Quem não é ladrão não é bom. Isso aqui também nem é um quantificador. Então, a alternativa correta tem que ser a alternativa D. Aí você vai falar assim, mas ao menos um não é o existe algum ou pelo menos um? Exatamente. O pelo menos um pode vir desta forma, ao menos um, que é a mesma coisa, o mesmo significado. Por isso, a alternativa D desta questão é a correta, ok? Vamos para a próxima questão. Olha esta aí. Ao considerar a afirmação todos os motoristas habilitados são habilidosos como sendo uma afirmação falsa, então é verdade que... Então, olha só, você tem aqui um quantificador universal, o todos. Então, olha só, o item A, os motoristas não habilitados são habilidosos. Bom, abandone essa, porque nem quantificador tem. No item B, os motoristas habilidosos não são habilitados. A mesma coisa, cadê o quantificador? No item C está assim: há motorista habilitado que não é habilidoso. Bom, vamos passar para o item D. A maioria dos motoristas, ó, a maioria não é quantificador, então abandone a D. E aí, há motorista habilidoso que não é habilitado. Então, olha só, esse A aí é o mesmo que dizer existe. Então, pode aparecer também na sua prova, em vez do quantificador existe, vir a palavra A. Então, aí você tem duas alternativas. É a C ou é a E? Como é que eu vou saber?
Primeiro, lembra da regra? Tem que trocar por um quantificador existencial e negar o verbo. Vamos ver então o que está acontecendo aqui? A motorista habilitado que não é habilidoso. Olha só, eu tenho aqui a negação do verbo. Vamos ver no item E? A motorista habilidoso que não é habilitado. Também tem uma negação do verbo. Mas se atente para um detalhe aqui. Eu disse que tem que negar o verbo, porém eu não posso trocar as palavras. Olha só, eu estou dizendo que todos os motoristas habilitados são habilidosos. Então, o item C é a alternativa certa, porque aqui eu mantive o habilitado e depois habilidoso. Já na alternativa E, houve uma troca, colocaram habilidoso para depois colocar habilitado. Não pode inverter. Então, você nega o verbo, mas não vai ter essa inversão dessas palavras aí, tá bom? Vamos para a próxima questão. A negação de todas as pessoas gostam de ler livro de aventura é... Então, olha lá, novamente, você tá aqui, deixa eu ver aqui, diante de um quantificador universal. Portanto, então, você vai buscar pelo menos um existe ou o quantificador algum. Então, olha só, no item A, já vem aqui, olha, quantificador existe. Então, quer dizer que possa ser ela. Vamos ver, então. Existem pessoas que, olha só, negou o verbo, gostam de ler livros de aventura. Então, portanto, o item A já é a alternativa certa. Já as outras, ó, nenhuma não pode ser porque é um quantificador universal. Todas também aqui não pode ser o item C. Aqui o D, existe apenas uma, também não pode ser porque existe, ou então pelo menos uma, tá bom? E o item E também pelo mesmo motivo, não é existe apenas, ou existe, ou então pelo menos uma, ou ao menos uma, tá bom? Vamos para a próxima. Se não é verdade que todos assistentes judiciários de determinado fórum são formados em advocacia, então é necessariamente verdade que, novamente, olha, você está diante de um quantificador universal. Então você vai ter que buscar por algum, existe e pelo menos um. Olha só, o item A já não é a resposta porque nenhum é quantificador universal e eu não posso negar por quantificador universal. O B, pelo mesmo motivo, olha só, o B aqui aparece todos, então também não pode ser ela. C, ninguém formado em... Não, ninguém, olha só, isso aqui nem é quantificador. Alguém também não é quantificador no item D aí. Olha o E, algum assistente judiciário, então algum aqui é quantificador existencial, então algum assistente judiciário desse fórum, olha que a negação do verbo não é formado em advocacia, então o item E é a alternativa correta. Por quê? Lembre sempre disso, quantificador universal é negado por um quantificador existencial e tem que negar o verbo. Então, se não houvesse a negação do verbo, a alternativa E não seria a correta, ok? Vamos para a próxima questão. A um grupo de 13 meninos, alguém diz: todos esses meninos têm 13 anos de idade. Para negar essa afirmação, o número mínimo de meninos que não pode ter 13 anos de idade é... Bom, isso aí é uma pegadinha. Você tem que lembrar que você tem aí todos, e todos é um quantificador universal, e você vai ter que negar com um quantificador existencial. E aí você tem algum
existe e pelo menos um. Então, destes três, o mais indicado aí é pelo menos um. Olha só, você vai dizer assim: pelo menos um desses meninos não tem, tá vendo? Tem que negar, não tem 13 anos de idade. Portanto, o item A é a resposta adequada, o 1, porque pelo menos um desses meninos não tem 13 anos de idade. É isso aí, tá? Vamos para a próxima questão. A alternativa que apresenta uma sentença aberta com o quantificador universal é letra A. Então, olha só, ele está querendo aqui uma sentença aberta e tem que ser quantificador universal. Então, quantificador universal é o todo ou qualquer, que é a mesma coisa, ou então nenhum. Então, olha o item A. No item A já não é, porque algum não é quantificador universal. Pelo menos um também não é. É um quantificador existencial, então B também não será. No C, existe também não será, porque é um quantificador existencial. No D, ó, alguns também não pode ser. Já aqui, no item E, qualquer, olha lá, qualquer é um quantificador universal e é o que ele pede na questão. Então aqui, ó, o item E é o correto. Qualquer engenheiro de segurança do trabalho pode participar da auditoria. Então esta é a questão correta. Vamos para a próxima agora. A alternativa que apresenta uma sentença aberta com o quantificador existencial é... Aqui, olha o que ele está pedindo. Quantificador existencial. E aí lembra do EPA. A palavra EPA vai te ajudar na prova, porque EPA, E de existe, P de pelo menos um e o A de algum. Então, EPA, existe pelo menos um e algum. Então, vamos buscar nos itens aqui qual alternativa que traz essa informação. Bom, o A já não vai ser, porque você tem aqui, ó, o quantificador universal todos. Já no B, não será, porque nem tem quantificador. Olha só, o Cinema Palácio dos Festivais tem plano de prevenção de incêndio. Não tem quantificador, então também não será B. O C, algum dos restaurantes do município de Gramado tem plano de prevenção de incêndio. Olha só, algum é a alternativa certa. Algum é um quantificador existencial e é o que a questão pede. Olha as outras. No item D, qualquer também não seria a resposta certa, porque qualquer é um quantificador universal. E no item E também não será, porque nem tem quantificador, né? Então vamos para a próxima questão. Bom, a negação da seguinte proposição: algum representante do povo não compareceu é... Então, olha só, quantificador algum. Algum é um quantificador existencial. Então, vai ter que ser negado por um quantificador universal. Então, sempre lembre disso, olha, existencial só pode ser negado por um universal e vice-versa, ok? Olha só, então. Item A. Todo representante do povo compareceu. Olha, todo é universal. Então, possa ser que seja essa questão. Vamos para o item B. Todo representante do povo não compareceu. Também pode ser essa questão. Item C. Pelo menos um, aqui já não será, porque é um quantificador existencial. Algum também não. E o item E aqui também algum não. Então, eu vou ter que escolher
qual a alternativa correta, se é a A e a B, e como é que eu vou saber disso? Então você tem que observar que aqui você tem a negação do verbo, você tem o não. Então você tem um quantificador existencial e tem aqui o não. E como eu disse, quando você tem um quantificador que tem um verbo negado pela palavra não, no caso aí, você vai ter que negar com o quantificador todo, certo? E tirar a negação do verbo. Portanto, a primeira é a alternativa correta, porque aqui eu neguei com um todo e tirei a negação aqui na frente do verbo compareceu. Esta é a regra. Bom, espero que você tenha gostado. Agradeço por ter acompanhado até o final desta aula. Peço que você compartilhe esse vídeo com os seus amigos que estão aí estudando para o concurso público. E se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se. Até a próxima. Tchau, tchau. Um forte abraço.